Então veja, cada ataque que se levanta, eu glorifico a Deus. Ontem eu aprendi algo, porque fui atacado durante a tarde, e ninguém em casa percebeu. E nem partilhei com ninguém quando voltei. Teve um momento que no cadeirão eu apaguei. Pá. O inimigo pensou que conseguiu tirar de mim a minha alma. Esse foi o pensamento do inimigo. Eu gravei um vídeo ontem. Nesse vídeo eu apresento a imagem de 3 livros de feitiçaria. Quem assistiu? Glória a Deus. Eu peguei no fósforo, acendi, pus debaixo da imagem e eu disse, eu vou queimar esses livros. São Cipriano, Bruxo de Capa Preta, Gregorion, e por aí vai outros livros também. Eu disse, se porventura dentre vós tiver alguém que tem esses livros, consulta o pastor Elemento de Surpresa. Eu vou tacar fogo. Vocês têm uma Bíblia, eu quero queimar o livro de São Cipriano, considerado o maior livro de bruxaria da terra. Porque não tenho medo de bruxaria e nenhuma bruxaria da terra toca em mim. Ficaram revoltados com aquele vídeo que gravei ontem. Me prenderam, mas Cristo permitiu que me prendessem. Para aprender o que vou ensinar a você em nome do Senhor Jesus. Por um instante a minha alma sai do corpo e eles me bloqueiam como se o meu corpo estivesse no cadeirão, mas em uma morte não tão 100% profunda, mas estava semi-morto, vou dizer assim, ninguém percebeu. Minha alma saiu, eu fui levado, mas veja, é incrível que quando eu fui levado, eu estava vagando em lugares desertos, estava vagando em montes. E é incrível que nesses montes também existiam assim capins, algum relvado e tal. E eu corria de um lado para o outro. Imagina aquela pessoa que está correndo, não se cansa, está correndo, mas não encontra o fim da estrada que está percorrendo. É como se fosse uma alma que estava parambulando, sabe, em muitos lugares da terra. Teve um momento que eu percebi que eu estava vagando de um lado para o outro, em muitos lugares, em muitos terrenos. Aí eu pensei, já que não consigo encontrar o ponto final dessa jornada, eu quero retornar no meu ponto de partida. Quando eu estava pensando em voltar para o ponto de partida, afinal de contas, estava pensando em voltar para o próprio corpo. Porque estava o quê? Querendo voltar do lugar aonde eu estava, aonde tinham vivido. Aí eu fui voltando, fui tomando o mesmo caminho. E quando vi a casa, eu disse, opa, minha casa é essa. Quando eu entro naquela casa, assim que eu passo a porta, afinal de contas eu acabei entrando no meu corpo. Eu entro no corpo e tento abrir os olhos. Parecia que botaram cola rápida nos 2 olhos. Eu tentava abrir os olhos e nada. Acredito que eu fiquei aproximadamente, pastores, profetisas, aproximadamente uns 30 minutos lutando para abrir os olhos. E quando abria um lado, abria só um bocadinho e fechava logo. Mas eu conseguia ouvir o ambiente, as vozes. Aí eu comecei a aprender com Cristo que existem pessoas que nós enterramos, que nós sepultamos. E essas pessoas, quando a gente foi pegar, parecia que estava morto. Mas existia um batimento cardíaco lá no fundo, um batimento leve. Por quê? Porque o cordão de prata, como é chamado e descrito por Salomão, o cordão de prata ainda está conectado entre o corpo que está ali deitado e a alma que está fora do corpo. Quando a alma ainda está conectada com o corpo não para de respirar, o coração não para de bater, o cérebro não para de funcionar. Mas muitas vezes, quando a pessoa está nesse estado, o batimento cardíaco é muito leve, é muito baixo. A pressão não é aquela alta, o normal. E quando é levado, submetido, sabe, na mão dos médicos, para poder diagnosticar se está vivo, se está morto, para poder saber se ainda há recuperação ou não, muitos na verdade morrem porque quem acaba matando são os próprios especialistas da saúde. Porque eles entendem que essa pessoa morreu. Eles tentam aqui, tentam ali, a pessoa nada, mas o batimento cardíaco está ali. E se não tiver quem ora por essa pessoa, se não tiver a mão de Cristo, essa alma permanece presa e a pessoa aqui morre. Enquanto a alma está fora do corpo, entende, igreja? As nossas vozes, a pessoa que está semi-morto, quando falamos, ainda consegue nos ouvir. E muitas vezes, essa pessoa até quer se comunicar com quem está ali presente. Quer falar, eu estou vos ouvindo, só não consigo abrir os olhos. É o que estava acontecendo comigo ontem. Eu queria falar, mas não poderia falar. Eu queria me comunicar, mas não poderia me comunicar. Eu lutava para abrir os olhos, mas os olhos não abriam. Mas eu conseguia ouvir as vozes de todos. Muitos são os que morreram assim.
Muitos são dos nossos familiares que foram à sepultura assim. O que faltava da nossa parte era compreensão, entendimento, profundidade em questões espirituais. Mas como Deus deste século cegou o entendimento, nós mínimo ataque ao hospital, parou um bocado o hospital, fechou os olhos ao hospital. Mas é lá no hospital onde está o matador. É lá no hospital onde temos aqueles que supostamente juraram bandeira e dão a vida pelos pacientes. Não, eles não dão a vida pelos pacientes, não. Eles matam. E matam friamente. Não tem coração. E vem dizer que não, a igreja tem de ser banida. A igreja tem que acabar. Permita que eu vos diga algumas verdades. Não é a igreja que tem de ser banida. Quando você ouve uma narração desta, a igreja tem de ser banida. Na verdade, põe na tua mente que aquele indivíduo que está falando tal coisa é instrumento de Satanás. O que deve ser banido nem toca. O governo maquiavélico, os políticos do diabo, aqueles que têm publicidades enganosas, aqueles que apresentam publicidades enganosas para os nossos filhos, para nossas filhas. Querem trabalho? Sim, nós queremos. Mas é engraçado que para esse trabalho que eles estão apresentando, eles só querem mulheres. E só querem mulheres mulata, morena. Aí se for negrinha, um pouquinho mais torrada, tem de ser aquela bonitinha, que ele olha e vê o lado desenhado que nem o meu. Um olho bonitinho, um castanho de cor de mel, que nem os meus olhos. Eles só querem pessoas assim. E aí a filha do camponês vai bater a porta desses indivíduos que ninguém toca, que ninguém quer falar. Ao bater a porta deles, assim que você entrar, está com a porta, não há mais saída. É emprego que você quer. Bem, segue, acompanha. Entra nesta sala, e quando você entrar naquela sala, estás a encontrar todo tipo de papoite. Aquele que tem barba branca, nem mais um fio preto, e até aquele que ainda está nascendo barba branca, e quem nem barba branca tem. Uns até nem barba tem, nem bigode tem. Tem aqueles que têm um bigodão, parece dos chineses. Dos que fizeram o quê? Kung Fu. Do templo Shaolin. São políticos. E mais, o teste para ser admitida primeiro, ex-virgem só. Opa, não sai mais. Tiveste namorado, teve quanto? Andou pouco. Andou pouca, fica. E o teste é esse, tem que passar na mão de todos, no mesmo momento. Pastor, é verdade isso? É verdade. Estou trazendo porque Cristo Jesus fez saber isso, acontece. E não são pastores, não são pregadores, são políticos. Aí são eles que financiam aqueles que atacam a igreja. E dizem a igreja tem que acabar. Se a igreja acabar, o nosso mundo também acabou. Se a igreja acabar, o nosso mundo acabou. Como é que vai ser o teu filho? Como vai ser o futuro dos nossos filhos? O que está segurando cada um de nós até hoje é a Bíblia, são os princípios que nós temos. Princípios estes que estão sendo reprovados nas instituições. Se pode ensinar bruxaria dentro da escola, mas não se pode tocar no nome de Jesus. Por quê? Porque Satanás é o Deus desse século que está comandando a terra. E são verdades que muitos não querem trazer, não querem falar. Atacam a igreja, mas na verdade, meu querido, o foco está aqui, a direção é essa. Mas estão fugindo da direção, estão olhando para um outro lugar. O foco não é a igreja, o foco é o governo mundial maquiavélico, satânico. Os grandes que governam a terra estão sob o domínio de Satã, e todos eles estão cumprindo uma agenda global. Amém, igreja? Há uma filha que falou para mim assim: pai, em oração eu pedi um homem de Deus. Em algumas orações minhas eu pedi que Deus enviasse um homem de Deus. Mas Deus não enviou só um homem de Deus, Deus enviou também um maluco. E eu perguntei: cadê o maluco? Está dentro do pai também. Então são duas coisas. Sou maluco por Cristo, maluco pelas verdades. Amém? E homem de Deus. Isso ninguém vai tirar de mim em nome do Senhor Jesus. E quanto mais o tempo passar, maluco eu serei por amor a Cristo Jesus. E as verdades você não vai parar de ouvir enquanto eu viver, pelo menos da minha parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando vamos para 2 Timóteo 3, versículo 1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirá o quê? Tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. É mais fácil nós publicarmos um retrato nosso, o dizer de um cara que a gente nem conhece, né, que a gente encontra nas redes sociais,
do que pegarmos uma passagem bíblica, uma verdade bíblica, um vídeo carregado de verdade e nós carregarmos e postarmos no nosso estado. Amantes de si mesmo. É mais fácil a gente fazer uma foto e temos um vídeo carregado de verdade no nosso celular. E fazermos o quê? Olha, vamos a gente trabalhar a foto, carregar a foto, mas a verdade a gente esconde, porque nós nos amamos. A idolatria hoje não é só para quem adora Maria, para quem venera São José, Santa Rita. A idolatria hoje é para nós mesmos. Nós nos adoramos, nós nos veneramos, nós criamos poesias no nosso quê? Em nossas fotos. Mas a pergunta é: qual foi a última vez que nós escrevemos uma poesia declarando nosso amor para com Cristo? Não, esquece. Esquece. Nós somos o nosso próprio Deus hoje. Não temos outro. Mudamos os fundamentos, mudamos a base, e por conta disso a gente sofre. Dando sequência. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de quem? Mais amigos dos deleites, mais amigo da alimentação, mais amigo da vestimenta, mais amigo dos deleites, do trabalho, dos estudos, do que propriamente amigo de Deus, mais amigo do sexo, mais amigo das redes sociais, do que propriamente amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, tendo aparência em ser boa pessoa, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Destes fica longe, fica distante. Amém, igreja?